Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar com vocês uma mensagem da parte de Deus e vamos mais uma vez então entrar nos nossos comentários da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical, da lição da classe de adultos, primeiro trimestre de 2025, onde nós estamos estudando em defesa da fé cristã. E nesta oportunidade estaremos trazendo uma palavra no tocante à lição de número 8. Lição esta que será ministrada no dia 23 de fevereiro de 2025. O tema desta lição: Jesus viveu a experiência humana. Jesus viveu a experiência humana. Nós vamos estudar, à luz da Bíblia Sagrada, pontos por demais importantes que comprovam a humanidade de Jesus. Que Jesus, de fato, ele esteve entre nós, compartilhou dos mesmos sentimentos, teve vontade, teve atitudes semelhantes à de um ser humano, porque ele se tornou humano. A Bíblia, ela vai nos dizer, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, que após Jesus haver se tornado humano e ter sido obediente em tudo, até a morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, eu quero também deixar registrado 1 Timóteo, é um texto também que fala-nos um pouco da humanidade de Jesus. 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, pregado aos gentios, visto pelos anjos, crido no mundo e recebido em cima da glória. Todos os processos Jesus passou, por amor a mim e por amor a você. Então vamos nesta oportunidade estudarmos esta lição, por demais maravilhosa, lição de número 8, 23 de fevereiro de 2025. Jesus viveu a experiência humana. E nesta oportunidade, também eu quero compartilhar com vocês os aspectos naturais da vida de Jesus. Sim, isso mesmo, os aspectos naturais da vida de Jesus, que são 6 aspectos. Nós estaremos vendo nesta oportunidade o desenvolvimento normal, seu desenvolvimento físico, seu desenvolvimento mental, seu desenvolvimento social, desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento intelectual do Senhor Jesus na ótica do nosso médico amado Lucas, a partir ali do capítulo 2, versículo 52. Muito bem, o nosso texto áureo desta oportunidade está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A nossa verdade prática vai nos dizer assim: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Então aqui nós vimos nosso texto áureo, como também nossa verdade prática. O que nos chama atenção no nosso texto áureo, aqui diz que Jesus ele percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então nós devemos ter um entendimento, meus irmãos, que o Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, em nenhuma oportunidade, em nenhuma circunstância, ele pregou o evangelho da graça. Não. Jesus pregou o evangelho do reino e ele implantou, sim, a dispensação da graça. Graças à vinda de Jesus, nós vivemos a chamada dispensação da graça. Mas o evangelho que Cristo pregou foi o evangelho do reino. Amém? A nossa leitura diária, nós vamos encontrar na segunda-feira, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 a 25, mostrando-nos que Jesus, ele caminhava por toda a Galileia e ele pregava, ensinava e ele curava enfermidades. Na terça-feira, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 2 e 3, vai nos mostrar que Jesus, como também a sua família, eles eram conhecidos na cidade onde viviam. Na quarta-feira, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16, nós vamos encontrar a participação de Jesus no culto nas sinagogas. Na quinta-feira, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27 a 30,
Vai nos mostrar que Jesus ele tinha uma vida social como qualquer pessoa da sua época. Na sexta-feira, Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, vai nos mostrar Jesus participando de um casamento em Caná da Galileia, uma celebração comum na época. E por fim chegamos então no sábado, onde também está o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 7 a 10, onde vai nos mostrar Jesus procurando interagir com as pessoas, ou seja, Jesus ele não viveu uma vida isolada. Jesus não viveu uma vida separado das pessoas. Ao contrário, Jesus, conforme relatos bíblicos, conforme o registro histórico, vai nos mostrar, Jesus ele procurava interagir com as pessoas. A nossa leitura bíblica em classe, nós encontramos em 2 evangelhos. A primeira leitura começa no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 a 51. Posterior, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Nos diz assim a nossa leitura bíblica em classe. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 37, 38 e 42. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Meus nobres irmãos, nesta passagem bíblica, o que nos chama a atenção no relacionar-se de Jesus com as pessoas, aqui nós vemos Jesus chamando os primeiros discípulos, a comunicação de Jesus, a interação de Jesus. O que nos chama a atenção aqui foi quando Filipe, chamou a Natanael e comentou com Natanael sobre a pessoa de Jesus, já dizendo Jesus de Nazaré, identificando a região de onde era Jesus. Nazaré era uma cidade que não trazia boas reputações na época, pelo fato de, nós observarmos aqui, Natanael usar a expressão poderá porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Filipe diz, vem e vê. E no momento em que Natanael vai ter com Jesus, Jesus já se dirige a ele, como se conhecesse ele, e chama a atenção de Natanael, a expressão usada por Cristo ao dirigir-se a ele, fazendo com que Natanael perguntasse para o Senhor Jesus, de onde tu me conheces? E aqui nos chama a atenção, irmãos, que aparece aqui a onisciência do Senhor Jesus. Nós aprendemos em lições passadas que a onisciência está ligada ao conhecimento de todas as coisas, que somente Deus tem. E Jesus, sendo Deus, possui a onisciência. E aqui chamou a atenção de Natanael e ele disse, de onde me conheces tu? E Jesus então traz uma revelação que toca forte no coração de Natanael, quando o Senhor Jesus diz, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Foi um momento onde Natanael, no seu particular, no seu íntimo, no seu momento de isolamento, longe de todas as pessoas, com seus pensamentos, estando ele debaixo da figueira, sem ninguém saber deste momento. E Jesus já se revela a ele dizendo, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Uma demonstração de que Jesus, sendo humano, também era 100% Deus, como aprendemos na lição anterior. Muito bem, meus irmãos, aqui o versículo 51
Jesus traz-nos uma revelação também no que diz respeito à tipologia do Antigo Testamento. Aqui Jesus, no versículo 51, diz: na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho de Deus, ou sobre o Filho do Homem. Este episódio nos recorda a escada de Jacó, que foi o sonho que Jacó teve quando ele estava naquele momento fugindo de seu irmão Esaú. Em certo ponto do caminho, ele, cansado, pega uma pedra, coloca por travesseiro, deita, dorme e tem um sonho. E no sonho que Jacó teve, ele viu uma escada que tocava a terra e atingia o céu. E Jacó via, nesta escada, os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Após acordar do sonho, Jacó, maravilhado, diz que aquele lugar é terrível, porque ali a presença de Deus estava. A glória de Deus se fez sentir naquele momento. Então Jesus aqui, ele se revela como sendo esta escada da visão de Jacó, um tipo do Antigo Testamento, representando a pessoa de Jesus no Novo Testamento, nesta oportunidade, onde o Senhor Jesus, falando com Natanael, ele usa esta expressão: daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Muito bem, meus irmãos, na nossa lição de hoje, a nossa lição ela traz 3 objetivos. Objetivo número 1, identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Objetivo número 2, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E o objetivo número 3, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Lendo a nossa introdução, nós vamos ver que o nosso comentarista, ele traz um comentário já no introduzir da lição, dizendo que o Senhor Jesus, ele viveu no meio dos homens, não de uma forma isolada, não de uma forma reclusa, mas Jesus, ele interagia, ele tinha contato com as pessoas e, conforme a narrativa bíblica, ele teve uma vida social e uma vida religiosa bastante ativa. Na nossa lição, nós temos aqui no nosso tópico 1, a experiência humana no ministério de Jesus, o nosso tópico 2, a heresias que negam a humanidade de Jesus, e o nosso tópico 3, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Em nosso tópico 1, nós vamos ver o primeiro subtópico, os debates com as autoridades religiosas, segundo subtópico, a vida social e religiosa de Jesus, e o terceiro subtópico, características próprias do ser humano, que estavam inseridas na pessoa de Jesus. Muito bem, o primeiro subtópico do tópico 1, os debates com as autoridades religiosas. Estas autoridades religiosas que a nossa revista está mencionando são os fariseus, os saduceus e os herodianos, que eram as principais heresias que se destacavam nos dias do Senhor Jesus. Nós vamos ver Jesus conversando, debatendo com estas pessoas que pertenciam a estas seitas, a estas religiões, a estas linhas de pensamento. Nós vamos encontrar Jesus conversando com os fariseus. Quem eram os fariseus? Segundo o nosso comentário, o nome fariseu vem do hebraico prushim, que significa separados. Por que eles eram separados? Porque eles não concordavam com a doutrina dos saduceus e eles defendiam a tradição acima das escrituras. Os fariseus, eles eram membros do Sinédrio, eles se tornaram alvos das críticas do Senhor Jesus. Os saduceus, quem eram os saduceus? O nome saduceu vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. O que alegavam os saduceus? Eles alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, chamado Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, não acreditavam em espíritos e também não acreditavam na ressurreição. E eles também rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Estes são os saduceus, que também Jesus teve um confronto, um debate frente a frente com eles. E os herodianos, quem eram os herodianos? Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, divulgadores, propagadores, da dinastia do grande Herodes da época do Senhor Jesus. O nosso subtópico 2, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Jesus, ele se socializava. Jesus, ele formava amigos.
E quando nós falamos de amigos, nós precisamos entender que não apenas nos dias de Jesus, como até os dias de hoje, existem 3 tipos de amigos. E Jesus, ele tinha estes 3 tipos de amigos. Existem os chamados amigos íntimos, existem os chamados amigos necessários e existem os chamados amigos estratégicos. Jesus tinha estas 3 categorias de amigos. Os amigos íntimos eram aqueles mais chegados, os mais próximos, aqueles a quem Jesus revelava, coisas que não revelavam aos demais. Na categoria de amigos íntimos, nós podemos mencionar Pedro, Tiago e João, que a Bíblia relata os 3 em situações especiais presentes com Jesus. Aí tem os amigos necessários. Amigos necessários nós vamos entender que eram aqueles amigos que estavam ligados ao vínculo familiar do Senhor Jesus. Eram necessários porque estavam dentro do círculo familiar. E tem os amigos estratégicos. Amigos estratégicos, devemos entender que Jesus também tinha os amigos estratégicos. Por exemplo, Nicodemos, José de Arimateia, que eram pessoas que tinham influência dentro da sociedade. Mas por que amigo estratégico? Porque através destes amigos, portas se abriam para que o Senhor Jesus pudesse propagar para um número maior de pessoas, para uma classe social mais elevada, as verdades do reino de Deus. Lucas, o evangelista, também conhecido como médico amado, ele vai descrever o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 40 e 52. Agora observe os aspectos naturais da vida de Jesus. Acompanhe comigo. Se quiser pegar uma caneta, um papel para anotar, nós estamos num momento de aprendizado, estamos aprendendo junto. É muito importante, se você sentir desejo de fazer isso, fará bem. Os aspectos naturais da vida de Jesus. Primeiro, o seu desenvolvimento normal. Evangelho de Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Um dos aspectos mais visíveis da vida de Cristo foi o seu desenvolvimento natural, isto é, sofrendo e participando das mesmas circunstâncias de uma pessoa humana. Segundo, seu crescimento físico, ainda em Lucas 2:52. As informações do médico amado sobre Nosso Senhor são estas no que diz respeito ao seu desenvolvimento natural. E crescia Jesus em estatura. Se nós observarmos na passagem de Lucas 2, versículo 7, nós encontramos Nosso Senhor com apenas 1 dia de nascido, envolto em panos, deitado numa manjedoura e visitado pelos pastores belemitas. 8 dias depois, ele foi conduzido ao ato da circuncisão mosaica e foi-lhe dado o nome. 41 dias depois, seus pais o levaram ao templo para a apresentação segundo a lei cerimonial. E ali ele foi contemplado pela profetisa Ana e seus pais foram abençoados pelo sacerdote Simeão. Agora observe também seu desenvolvimento mental. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria. A humanidade de Jesus passou por diversos estágios de desenvolvimento, como qualquer outro membro da raça humana. Da infância à juventude, da juventude à idade adulta e daí até atingir a varão perfeito à medida da estatura completa, conforme registro de Paulo, a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Seu crescimento social, Lucas 2:52. E crescia Jesus em graça para com os homens. Como homem, Jesus, ele participou da vida social dentro dos limites da aprovação divina. Ele foi a um casamento em Caná da Galileia e participou de diversos jantares em casas de amigos mais íntimos. Visto, se nós observarmos o texto de Hebreus 2:14, preste atenção, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. E o seu desenvolvimento espiritual? Lucas 2:52. E crescia Jesus em graça para com Deus. E o seu desenvolvimento intelectual? Lucas 2:46 e 47. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Segundo informações de então, os meninos judeus aos 13 anos abandonavam a infância, mesmo que não fossem capazes de discutir como o menino Jesus com os doutores da lei reunidos no átrio do templo. A partir dessa época, exigia-se deles, como dos adultos em geral, que eles recitassem 3 vezes por dia a famosa oração, Shema Israel, em que todo crente deve proclamar sua fé no Deus único e verdadeiro.
Então, a partir daí, o jovem hebreu era considerado um adepto ao reconhecimento geral do mundo intelectual, especialmente a cultura e costumes grego-helenizados. Nosso Senhor, sem dúvida, foi um destes jovens exemplares, pois, com apenas 12 anos, podia responder aos sábios escribas de seus dias e com eles argumentar. E dele se podia dizer, conforme registro do evangelista João, no capítulo 7, versículo 46, nunca homem algum falou assim como este homem. O nosso subtópico 3 do tópico 1 vai nos dizer assim: características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como o de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede, cansaço. Jesus morreu. A única diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Preste atenção neste pensamento. Completamente humano, completamente divino. Os anjos viram Maria trocar as fraldas de Deus. O universo assistiu, maravilhado, ao Todo-Poderoso aprender a andar. Crianças brincaram com ele na rua. Se o líder da sinagoga de Nazaré soubesse quem estava ouvindo seus sermões, talvez Jesus tenha tido espinhas, quem sabe fosse desafinado. Pode ser que uma menina de sua rua tenha se apaixonado por ele ou vice-versa. Seus joelhos podem ter sido ossudos. Uma coisa é certa, embora fosse completamente divino, ele também era completamente humano. Por 33 anos, ele sentiria tudo o que eu e você já sentimos. Ele se sentiu fraco, seus pés doeram, teve medo do fracasso, era suscetível a mulheres sedutoras, ficou resfriado, arrotou e partes de seu corpo cheiravam mal. Seus sentimentos foram feridos, ficou cansado e sua cabeça doeu. Pensar em Jesus por esse ângulo parece quase irreverente, não é? Não é algo que gostamos de fazer, é incômodo. É muito mais fácil manter a humanidade de fora da encarnação. Vamos tirar o esterco em volta da manjedoura, limpar o suor de seu rosto, fingir que ele nunca roncou, que nunca suou o nariz ou que nunca acertou o dedo com o martelo. Mas não faça isso. Pelos céus, não faça. Deixe que ele seja tão humano quanto desejava ser. Deixe que ele entre no meio da sujeira e da lama de nosso mundo, pois somente se o deixarmos entrar é que ele poderá nos tirar dali. Estas, então, foram as características próprias da humanidade de nosso Senhor Jesus. O nosso tópico 2, heresias que negam a humanidade de Jesus, aqui nós vamos ver o apolinarismo e o monotelismo. O apolinarismo teve como fundador um homem chamado Apolinário, que foi bispo da igreja em Laodiceia e nasceu provavelmente entre 310 d.C. e morreu aproximadamente no ano 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Mas qual é a reação da igreja diante desse pensamento, desta seita? A humanidade plena de Jesus está tão clara no Novo Testamento que ela vai nos falar que Jesus teve um corpo físico, como também teve uma alma e um espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451 d.C. E aí nós vamos nos deparar com o monotelismo, que é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana
submissa à divina. E o nosso terceiro tópico, como essas heresias se apresentam hoje. O subtópico 1 do terceiro tópico, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós. Nós vamos ver que Jesus passou pelo Egito, passou por Israel e também passou pela Fenícia. Os evangelhos vão nos mostrar que Jesus ele não era uma pessoa estranha em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Jesus tinha um lugar para morar. Jesus era visto como alguém da comunidade. Tópico muito importante este. Essa invenção desses esotéricos contra o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. E a conclusão da nossa revista vai nos dizer que é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos dos pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai, e como homem em toda a sua plenitude viveu e andou entre nós, seres humanos. Então Jesus, ele viveu a experiência humana. É por isso que, quando nós oramos, segundo a orientação de Jesus, oramos a Deus Pai no nome dele. Porque quando pedimos algo para Deus, Jesus intercede por nós junto ao Pai. Porque Jesus conhece a nossa fraqueza. Jesus passou pelo que nós passamos. Então Jesus ele pode interceder por nós, apresentando diante de Deus Pai as nossas fragilidades. Então vamos reconhecer que o Jesus que esteve entre nós foi um Jesus que, embora sendo Deus, esvaziou-se da sua glória e se tornou humano como eu e você. A única diferença é que ele não pecou, não deu lugar ao pecado, porque tentado ele foi, mas ele não cedeu. Ele prevaleceu firme em oração, firme na presença do Pai e firme no seu propósito. Espero que você tenha gostado deste comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, quero convidá-lo a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang, e nós estamos sempre à disposição para trazer uma mensagem de edificação, uma reflexão, uma curiosidade à luz da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém.